fosse fiel, ele tinha acabado com Israel. Só que ele falou, ó, eu vou fazer. Aí quando chega em Jeremias capítulo 31, tem a ver com a nova aliança, mas Deus está trabalhando ainda com aquela geração lá passada, hein? As gerações que foram andando na história. Jeremias 31. Os irmãos acharam Jeremias capítulo 31? Vamos lá. Olha como é interessante a gente ler. Versículo 31. Jeremias 31, versículo 31. Vem dias, ó, vem dias. Diz quem? Olha bem, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ó, eu farei uma aliança nova. Aí Jesus fala, Tiago, esse é o sangue da nova aliança. Só que já dizendo através de Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança. Mas qual seria a nova aliança? O texto continua. Ao 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Quer dizer, ó, eu não vou fazer como eu fiz. Como é que foi que Deus fez? Deus chamou Moisés, conversou com Moisés, Moisés conversou com o povo falou com Moisés, e Moisés falou com Deus, e foi nesse negócio. Foi assim que Deus fez. Aí Deus anunciou para o povo o seguinte, ó, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu Deus, o meu povo, né? Se vocês obedecerem a minha aliança, ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança. Só que o povo quebrou o pacto que fez com Deus. Aí o texto continua. Vamos lá, versículo 33. Esta porém, ó, é a aliança que farei com a casa de Israel. Ó, qual é a aliança que eu vou fazer com eles? Depois daqueles dias, diz o Senhor, qual é a aliança que eu vou fazer? Porém o que? Não, ó, porém a minha lei no seu interior. Qual é a lei que ele vai colocar no interior? Lembra que ele tinha o coração, ia tirar o coração de pedra? E aí ele fala o seguinte, ó, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Por que ele vai escrever no coração? Porque agora ele quer transferir as palavras que ele falou no Monte Sinai para o coração do homem. Então aquelas palavras que ele falou, que é a lei dele, ele vai transferir para o coração do homem. Ele vai escrever. Qual é a lei que ele escreveu em tábua de pedra? Os 10 mandamentos. E qual a lei que ele vai escrever no coração? Os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos é a lei de Deus, irmãos? Vocês lembram? Presta atenção. Deus mandou fazer uma arca. Na arca foi colocado o quê? As tábuas da lei. E fora da arca foi colocado o quê? O que foi colocado fora da arca? Vocês não lembram, né? Então lá, Deuteronômio 31. A antiga aliança foi feita com Moisés e o povo. Essa nova é Jesus e Deus. É Jesus, o mediador é Jesus. A anterior foi Moisés. A anterior é Moisés e Deus junto do povo. Agora é Jesus e Deus e o povo. Mas qual a grande diferença? É que Moisés não morreu pelo povo. Moisés só mediou. Lá, para que a aliança fosse confirmada, quem morreu? Os animais. Então o sangue da antiga aliança é o sangue de animais. E o sangue da nova aliança? É o sangue de Jesus. Então Jesus é tanto o mediador da nova aliança, como é também o sangue da nova aliança. E o povo interpreta totalmente diferente. Você entenderam o que eu disse? Jesus é o mediador, quer dizer, ó, ele chega diante de mim e traz as palavras de Deus. E agora ele intercede por mim para que as minhas palavras sejam confirmadas diante de Deus. Então, por exemplo, eu falo, Deus, me dá um coração novo para que eu possa te obedecer. Por que eu falo isso, irmãos?
É porque eu desejo somente? Não, irmãos. Não é um desejo humano. Quando a gente começa a pedir a Deus um coração novo, é que nós começamos a compreender a vontade de Deus. E quem nos ajuda a compreender é o Espírito Santo, irmãos. Porque Ele disse: eu vou dar o meu Espírito para vocês. Então o Espírito Santo começa a nos ajudar. E agora quem media isso? É Jesus Cristo. E quando eu peco, como que eu sou perdoado? Pelo sangue de Jesus. Não é que eu posso pecar, ou que eu devo pecar, mas se eu pecar, eu tenho o sangue de Jesus para perdão de pecados. Já de Moisés, não era o sangue de Moisés, irmãos, era sangue de animais. Entendeu? Agora, eu falei para vocês, o que foi colocado dentro da arca? Foi os 10 mandamentos. E fora da arca? Deuteronômio 31. Ei, Jeová, ajuda a gente. Os irmãos acharam? Deuteronômio 31. Quem manda querer? Bíblia? Descansa, irmã. Descansa. Você não tem aí? Tem aí, tinha uma aqui. Pode estar. Descansa. Capítulo 31, vamos lá. Versículo 24. Ó, quando Moisés acabou de escrever todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Por que a arca da aliança do Senhor? Porque a arca tinha dentro dela a aliança do Senhor, que eram os 10 mandamentos. E o texto continua. Vamos lá. Ao versículo 26. Tomai este livro da lei. Olha bem. E ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então o que foi colocado fora da arca? O livro da lei. Aqui, irmãos. Hoje a palavra de Deus é testemunha da verdade de Deus para nós. Ninguém, irmãos, ó, presta atenção, ninguém que estuda a palavra de Deus fica livre da verdade dela. Ninguém poderá estar em pecado e dizer para Deus que eu não pequei quando se depara com a palavra. Pode? Por que não? Porque aqui é a palavra de Deus. Então a arca da aliança continha os 10 mandamentos, que representam a vontade de Deus. Fora da arca tinha o livro, que era a testemunha. Se no caso falar assim, eu não sabia, não sei. O livro serviria para lembrar o povo. Ou seja, no dia que Deus falou e Moisés escreveu todos os estatutos que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Todos os estatutos. Glória a Deus. Então, por exemplo, deixa eu tentar finalizar com vocês hoje. Quando você olha para os estatutos de Deus, a nível geral, não a nível específico. A nível específico é muita coisa para trabalhar. Mas a nível específico, por exemplo, lá nos estatutos de Deus está assim: Tiago, eu quero que você ame o teu próximo como a você mesmo. Nos 10 mandamentos não está isso. Não está. Mas no livro da lei está. Por que Deus pede para que eu ame ao meu próximo como Ele me ama no contexto geral? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus amou Israel primeiro. Quando Deus fala assim, Israel ama o estrangeiro, Deus amou Israel primeiro. Então, quando eu amo o meu próximo, eu tenho que entender que antes de Deus pedir para que eu ame vocês, Deus me amou primeiro. Quando Deus pede assim, Tiago, perdoe quem te ofendeu, eu tenho que entender que antes de Ele pedir para me perdoar, Ele me perdoou as ofensas. Então, quem é que não vai saber disso? Já pensou? Eu estou sem perdoar você, só que ninguém sabe. Aí eu venho aqui
a palavra é falada. Irmãos, temos que perdoar uns aos outros. Quem é que sabe que eu estou sem perdoar? E como é que eu vou dizer que eu não sou bem de nada? A palavra não me deixa escapar. E é tão sério isso, porque a palavra de Deus, irmãos, é mais ou menos o seguinte, vamos usar uma simbologia. Quando você pega, eu estou finalizando, quando você pega literalmente uma espada, tá, e fere alguém, ela pode só machucar ou ela pode varar de um lado a outro, ok? Porque é uma espada feita de metal, de aço, então ela entra e fura. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não entra e fura. O que a palavra de Deus faz? Olha o que ela faz. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Olha o que ela faz. Hebreus. O que a palavra de Deus faz? Ei, meu Senhor, misericórdia de mim e do teu povo geral. Olha bem, Hebreus 4. O que a palavra de Deus faz? Os irmãos acharam? Olha lá, versículo 12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ora bem, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha bem, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, não há uma área da nossa vida que a palavra de Deus não penetre. Ela penetra a junta, ela penetra pensamentos, ela penetra todo o nosso ser. Todo o nosso ser. E aí olha o versículo seguinte, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Ou seja, o que ele está dizendo? Tiago, se você não perdoar, eu estou sabendo. Vocês entenderam, não, irmãos? Então, quando você se depara com os estatutos de Deus, nós temos aí poucos minutos, então vamos ver um dos estatutos de Deus que é muito importante lá no Velho Testamento, e vamos ver o ensino no Novo Testamento sobre o assunto, tá bom? Vamos lá em Levítico. Eu já falei, só que eu falei só parte do assunto. Levítico, capítulo 19. O que Deus está dizendo para nós aqui agora? Olha que coisa interessante. Os irmãos acharam? Meu Jesus, tem misericórdia de mim. 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Para aí. Antes de dizer, Tiago, ame, Deus fala, Tiago, não guarde ira e não te vingues. Isso é o quê? Isso é estatuto, irmãos. Quer dizer, em vez de guardar ira e de se vingar, Tiago, eu quero que você ame. Isso é estatuto. Só que em vez de obedecer esse estatuto, o que o Tiago faz? O Tiago guarda a ira e quer se vingar. E quem sabe que o Tiago está guardando ira e quer se vingar? Deus. O estatuto de Deus diz não. Não faça isso. Mas o Tiago guarda. Aí vem o Espírito Santo e usa Paulo. Em Efésios 4 diz, não se põe um sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não guarde ira. Quer dizer, o que Paulo escreve em Efésios 4 não é nada diferente do que está em Levítico capítulo 19. Amém? Citei esse Efésios 4, mas não está a vingança aí? Quer dizer, não é para guardar ira
e nem é para vingar. Que tem pessoas que falam assim, depois que eu me vingar, eu fico sossegado. Eu me acalmo. Então, antes de a pessoa se vingar, ela guarda a ira. Então Deus fala, não guarde e não se vingue. Não é fazendo uma coisa, nem outra, é para amar. Aí Paulo fala, não, Tiago, não deixe a ira no teu coração. Abra Romanos 12, para a gente finalizar hoje, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Uma pessoa que guarda a ira tem paz consigo mesmo? Não. Uma pessoa que guarda a ira tem paz com o seu próximo? Não, né? Então está em Romanos capítulo 12. Os irmãos acharam? Ora bem, versículo 18. Se for possível, no que depender de vós, tendes paz com quem? Como que eu vou ter paz, irmão, guardando ira? Como que eu vou ter paz desejando vingar-se? Posso ter paz? Então, o versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos. Meu Deus do céu. Amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Sabe o que é dar lugar à ira, irmãos? É deixa a ira passar. Passa. Não segure ela. Deixa ela passar. Dá passagem para ela. Porque se você guardar isso, vai querer se vingar. Então sai fora, dá passagem para a ira, deixa ele passar e deixa que, se Deus quiser, Ele vai trazer a vingança contra quem te tratou mal, contra quem te ofendeu. Mas para Deus fazer isso, o primeiro conselho que Deus dá é: não se vingue, ou melhor, não guarde ira, não se vingue e ame. Eu só posso ter paz com todos os homens, irmãos, se eu não guardar ira, se eu não desejar vingança e se eu amar. Caso contrário, quer dizer, é ele que traz a recompensa para quem te trouxe o mal. Por isso, a recompensa para quem não se vinga é a paz. É muito bom se vingar. Para quem não guarda ira é a paz, irmãos. Para quem não guarda ira, não guarda o desejo de vingança é a paz. Se tem uma coisa que é maravilhosa para Deus é a paz. A pessoa te ofendeu, o Espírito Santo te ajudou, você não ficou irado, você não quer a vingança e você deita. Antes de deitar, você ora pela pessoa. Aí o diabo fala, mas eu não consegui pegar o Tiago dessa vez, vou tentar na outra. Ele vai tentar, mas se eu já tomo posse da palavra e eu falo, Jesus, tu me diz para orar pelas pessoas que me perseguem. Olha, eu não sei porque aquela pessoa falou mal de mim, eu não sei porque ela me perseguiu, eu não sei porque aquela pessoa se levantou contra mim no meu emprego, mas uma coisa eu sei, o Senhor quer que eu ore por ela. Eu apresento a ti. Aí, se for possível, apresenta o nome. Ó, Senhor, eu apresento a pessoa. Olha, o nome dela é tal. Eu peço que tu abençoe essa pessoa agora. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe essa pessoa. O diabo fica irado porque você está pedindo a bênção para quem te machucou. Sabe qual é o resultado? Você vai viver a paz que não pode ser explicada. Você vai deitar tranquilo. Mas se você guardar a ira, acabou. Deus os abençoe.